Me lembro de Balaão, que é referido em Apocalipse 2, 2 Pedro, em Números nós temos a história. Ele foi chamado por Balaque para profetizar contra o povo de Deus. Aquele profeta que nós vemos em seu caráter, em sua integridade, muitas falhas. E que ele estava ali inicialmente para profetizar contra o povo de Deus. Mas o Senhor já havia escolhido aquele povo. O Senhor já havia determinado uma sentença de alegria e de vitórias para aquele povo. Então, todas as profecias que Balaão liberava, que era para ser contra o povo, sempre era a favor do povo. E Balaque se irava por isso. Mas até que chegou um momento que o conselho de Balaão para Balaque e para aquele povo que se opunha ao povo de Deus, porque eles tinham medo do povo de Deus, era que os enganassem através da cobiça. Eles não podiam profetizar contra o povo de Deus. Eles não podiam se opor ao povo de Deus em batalha. Eles não podiam fazer nada disso. Mas eles podiam fazer uma coisa: oferecer as suas mulheres para atrair o povo de Deus, os homens, atrair, porque eles não podiam se impor a eles. E quando atraíam, então eles pecavam, eles caíam. Percebe, irmãos? O Senhor, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não há condenação contra os filhos de Deus. Nós somos destinados à salvação eterna. Nós somos um povo destinado a ver o Filho de Deus vindo em glória. Satanás não pode fazer nada daquilo que o Senhor não permitir. Ele não pode se colocar em afronta direta ao povo de Deus, porque esse é o povo que é cheio do Espírito Santo e, portanto, cheio de Deus. Mas Satanás tem trabalhado os seus ardis em sedução ao povo de Deus. Então o povo de Deus tem saído dos seus arraiais, da sua casa, do seu conforto e buscado no mundo alianças de cobiças. Uma tragédia. Aí às vezes nós nos perguntamos: por que não vem um avivamento? Porque as mentes estão cauterizadas. Porque as pessoas vivem uma religião morta. Ó, irmãos, nós precisamos de perceber o tempo que nós estamos vivendo. Nessa semana eu vi documentários e uma estudiosa cristã também lançou um livro sobre o assunto, sobre traficantes evangélicos, sobre movimentos em favelas, onde traficantes são pastores, onde favelas estão mapeadas, cercadas, com símbolos cristãos e judaicos, onde traficante faz oração matinal. Isso não é nada novo, há mais de 20 anos se tem estatísticas sobre esse assunto. Hoje nós vemos tratamento de indução psicológica a pessoas que se sentem cristãs, porque ser evangélico está na moda. Então hoje virou um título da moda. Então nós temos aí movimentos de palestras, movimentos coaches para evangélicos. Irmão, será que nós não percebemos o tempo que nós estamos vivendo? Há muita mistura no meio do povo de Deus e no evangelho, de maneira que, assim como eu fiz menção disso na última palavra, quando nós consideramos o assunto dos samaritanos, que eram aqueles que eram contados na casa de Deus e durante um processo histórico se transformaram nos inimigos de Deus, que nós vemos aqui em Esdras. Assim também hoje, irmãos, muitos que eram, ou que em algum momento foram contados como servos, como filhos de Deus, hoje se transformaram em opositores à obra de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas assim como nós vemos aqui, irmãos, que as coisas vão se afunilando, aqui na palavra do Senhor, as coisas vão se afunilando, para que essa igreja se torne um remanescente fiel, que lá no início do evangelho de Lucas, aguarda o Messias. Assim Deus está fazendo nesse tempo, irmãos. O Senhor está trabalhando uma igreja, essa igreja está revelando um remanescente, um povo que batalha pela palavra de Deus,
Um povo que assume o custo de se posicionar diante de Deus. Um povo que não está buscando o seu tipo de ser ou de viver nos padrões do mundo, mas na palavra do Senhor. Quantos crentes entorpecidos pela moda do mundo. Irmãos, às vezes nós olhamos a estética da vida religiosa do nosso tempo, enquanto, usando as palavras do nosso Senhor, os seus corações estão como sepulcro caiado em podridão, bancam de religiosos, mas por dentro estão mortos. Ó, irmãos, que o Senhor nos ajude nesse tempo. Que o nosso desejo, irmãos, seja ser contado junto com os remanescentes. Porque assim como o Senhor fez uma vez, Ele fará de novo, irmãos. Será que nós estamos percebendo isso? A história está se desenrolando diante dos nossos olhos. E nós estamos entretidos com as coisas desse mundo. E os ardis de Satanás são os mesmos. Agora com roupagens ou ferramentas, instrumentos diferentes, mas são os mesmos. Me recordo agora de Salomão. Salomão em 1 Reis 11. Aquele homem sábio e poderoso na terra, que tinha um reino admirável em toda a terra, mas começou a olhar as filhas dos povos. Eu quero ler uma porção para você. 1 Reis 11, o versículo 1, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Versículo 2: Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. Olha só, não cheguem a elas. Se você não chegar a elas, elas não vão chegar até vocês. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Quando você vai lendo o texto, irmãos, e chega, por exemplo, no versículo 7, que diz assim: Então edificou Salomão um altar a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Ou seja, ele foi edificando altares para os deuses delas, os quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Percebe o que aconteceu? Salomão foi seduzido e foi atraído. Ele foi procurar com as suas próprias mãos e fez aliança com os povos. Há muitos argumentos históricos de outros povos e nações que faziam esse tipo de aliança quando colocavam seus príncipes para casar com princesas de outros povos, e assim faziam alianças. Mas não era isso que Deus tinha para Salomão. Deus já tinha dado sabedoria, já tinha dado poder, já tinha dado riqueza para Salomão, mas os olhos dele estavam para fora do meio do povo de Deus. E qual foi a consequência? Altares a outros deuses foram sendo levantados. E é assim que acontece com o povo de Deus. Quando nós andamos em cobiça após as coisas desse mundo, irmãos, altares após altares são levantados em adoração ou em dedicação das vidas a esses outros deuses da época, do mundo e desse tempo. Ó, irmãos, que os nossos olhos estejam abertos. Que os nossos olhos sejam abertos.